É mesmo. Eu sei onde estão Eles todos. eles tinham uma polícia bem equipada, legal lá? Não. A polícia, inclusive, corrupta. Eita porra. E como é que ele resolveu? Então, Vários passos. Uhum. O que eu acho que é um case... É isso que a gente está tentando fazer no documentário, que é vamos botar essa discussão no Brasil, pelo menos para ventilar, porque não tem ninguém que resolve, né? Então, pelo menos um cara está resolvendo, a gente aprende com os erros dele, vê, pensa. Tá, vamos lá. Consigo pegar os caras. Então, beleza. O que tu precisa pra gente pegar os caras legalmente falando? Como é que a gente aplica na prática essa teoria do direito penal do inimigo? Porque até aí, o cara não tem os direitos. Tá, que direitos, né? Certo. Primeira coisa, o cara ele precisava ter auxílio instruído em 72 horas. Quando o cara era preso, tu precisava ler os direitos dele, chamar um advogado, nada que a gente não conheça, e se em 72 horas tu não formalizar uma acusação, ele saía. tá. Não tem como a gente formalizar, a gente não tem condições de formalizar em 72 horas. Estudaram lá, preciso de 15 dias. Aumenta. Eu preciso de 15 dias. Se eu não formalizar a acusação em 15 dias, a gente pode soltar, mas eu preciso de 15 dias. Aí mudaram isso. Aí envolveu o legislativo ou não? Sim, vai envolver. Ele vai Tá. botar em votação isso aí. E aí tem que envolver o judiciário também. Aqui tá nascendo o estado de exceção. Isso vai ser o estado de exceção dele. E ele vai botar em votação, porque constitucionalmente ele vai precisar votar um estado de Ele exceção. criou pela um Constituição estado de exceção. É constitucional lá. Tu pode criar um estado de exceção, tá na Constituição. Tu pode criar um estado de exceção dependendo do grau de calamidade pública. Tá. E tem que ser aprovado na Assembleia. É que a gente tem um problema com o significado de palavras aqui. Isso é importante. Exceção, estado de exceção aqui, estado de exceção ao direito. Uhum. Né? A regra é o estado de direito. Mas quando a gente tem um estado de sítio aqui, por exemplo, que é previsto na Constituição, são situações que excepcionam o direito, que excepcionam as regras básicas de direitos constitucionais, direitos humanos. Sim. Então, ele monta um sistema permanente. Isso tem que ser temporário, né? No constitucionalismo moderno. Lá em El Salvador, ele fez o estado de exceção permanente. Ok. Não tem volta. Não é tipo um estado de sítio É o aqui. estado de Entendi. exceção ao direito para aqueles que estão enquadrados nessa categoria, que para o resto da sociedade valem as normas. Então, é como se tivessem dois estados, Entendi. um estado de Um direito, só adicionado e um para turma. exato, Isso. e uma Os ladrão população de galinha. e uma população a que você excepciona o direito. Entendi. O estado de direito constitucional, ele é colocado durante 30 dias. Tá. Em El Salvador, da Constituição de El Salvador, tá? Não, sim. Ele tá há 60 meses. Caraca. Calma. Ele vota todo mês. Um novo estado de exceção. Ele vai revogando. Ele vai revogando, não, ele vai renovando. Ele vota todo mês. E agora tem que conectar com o lado lá que ele era publicitário. Isso, cara, me caiu o queixo. O problema das palavras. Eu falei assim, eu não acredito que eu tô vendo isso aqui. Ele faz propaganda do estado de exceção. É, porque. Virou o lema de governo. Ele Chega faz lá e fala igual assim, ó, El Salvador está completando 50 meses de estado de exceção. E é o povo feliz, assim. Ê, A gente, quando bate o olho nisso, pensa assim, coisa, ó, opa! cara. Interessante, né? ué, diferente. Mas é Diferente. verdadeira essa propaganda? É. É genuína? Porque às Não, vezes... a propaganda é meio brega, né? Porque propaganda é da essência da propaganda. são um negócio meio brega. Mas vamos lá. Mas a população apoia. Ele faz igual, ele usa o método, eu adoro esse método, Sergei Bubka. Sabe o Sergei Bubka? Que saltava com varas e... Não faço ideia. Então, o Sergei Bubka foi hoje ele não é mais, acho que o recordista de salto com varas. Não é mais, Só que vou dar um exemplo, eu não sei o número exato. Vamos dizer que ele saltasse, o recorde mundial era 2,12, tá? Só que o Sergei Bubka já saltava 2,45. Aí cada campeonato ele Cada fazia evento. 2,13, 2,14, 2,15. Pra ele estar sempre... Ele ficou famoso porque ele quebrava o recorde todo o campeonato. Vou ficar Então, quatro, recorde cinco- olímpico, vou ficar recorde mundial. 4, 5 anos quebrando coisa. Não, ele ficou tipo 15 anos quebrando o recorde mundial. Então é meio Caraca. um Sim, método entendi. Sergei Bubka. Ele Tu já vai tem o entregando. negócio, mas ele vai fatiando. Tu vai entregando. Então, a outra regra que eles precisavam suspender, são 4 garantias constitucionais que eles suspenderam para aplicação do direito penal do inimigo, para traduzir ele em prática. Então, o negócio de 72 horas foi a primeira. Segunda, liberdade de associação. Por quê? Porque liberdade de associação diz, eu posso me associar com quem eu quiser, e se tu quiser me condenar, tu precisa individualizar as evidências do meu crime. Ou seja, eu não posso te prender só porque tu tá na facção e presumir que tu matou, que tu fez, que tu aconteceu. Tem que ter provas. Eu preciso ter prova. Lógico. Eu preciso ter prova. Uhum. Problema que o ministro estava dizendo. Líder de facção não anda com arma nem com dinheiro.
nem com droga. Nem com crachá. Se for não, pego- tem o crachá que é E tatuagem. nem papel assinado. Mas se Ele for falou, pego, cara- eu não tenho nada. E aí ele me falou um negócio que a gente gravou lá que eu achei muito legal pra pensar. Que ele falou, cara, tu entende que a gente monta um sistema jurídico normal. Monta um sistema jurídico, uma democracia constitucional, etc. E a facção, ela se especializa no sistema jurídico pra entender como atuar. Então o cara que anda com a droga não é o mesmo cara que anda com a arma, o cara que tem informação não é o mesmo cara que pode delatar. Ela vai se especializando na compartimentalização dessas responsabilidades e vira uma estrutura paralela ao Estado que consegue atuar com mais eficiência do que a gente, porque ela é uma estrutura ditatorial e tirânica. Quem manda é o líder da facção, Lógico. que pune muito mais severamente, mata se o cara não respeitar. E tem bons advogados, tem dinheiro para corromper, para comprar, para fazer, para acontecer, para Porra. estudar. Então os caras estão sempre 2 passos na frente. Não A tenho gente tá dúvida. prendendo o cara, o outro cara já tá delatando errado, o policial já tá sendo comprado, etc e tal. O juiz já tá... Então eu preciso simplificar essas coisas. A liberdade de associação é o segundo Tá. que eu preciso romper. Conseguiu. Botou no plano, na proposta, né? Liberdade de associação. A terceira coisa... Como é que ele Sustou. Ele sustou, mas toda a liberdade de associação, por exemplo, eu quero montar a Liga das Farabundas de Santana. Eu Né, que não é participo. nada. Na prática... Eu participo. Que a gente só se reúne para falar de farabundagem. É. Na prática, se o Bukele quiser dizer que essa liga é terrorista e te prender, ele pode. Tá. Ele tem que primeiro declarar terrorista. Tá. A terceira coisa que ele precisava era poder denominar certas organizações terroristas. Entendi. Tá, ok. Tá. Precisava do dispositivo legal para Pra isso. poder entrar nessa lei. É. Entendi. Mas quem tem a chamada é ele, né? Sim, lógico, né? Né? Óbvio. Só para lembrar Óbvio. que é só Só um detalhe besta. uma fina camada de gelo, né? Exatamente. Que separa essa água de Exatamente, estourar pro seu lado. Né? Então, tá, Caraca, ele precisou velho. botar isso aí. E a quarta coisa que ele precisava era pena severa. Que a gente acabou de aprovar também, parecido. Um pacote de lei em relação a isso. Pena severa para crimes terroristas. Mas aqui tem pena severa? Foi aprovada lá Foi aprovado, a foi PL da Mas o cara antifacção. O cara lê 3 livros, dá um beijo no amigo do lado, canta parabéns. É bom comportamento, e cita ele sai em 3 anos. Guimarães Rosa, É. pronto. Ele sai, ai, meu amigo, eu sou bem comportado, abraço o outro. Se passar Saiu. tudo isso, o que tu tem? Eu consigo prender o cara sem individualizar a pena só porque eu sei que ele é parte da facção. Eu consigo dizer quais são as facções terroristas que eu tenho que Perfeito. prender os caras. Eu tenho mais tempo para montar a defesa desses caras. E eu tenho uma pena muito severa quando eu condenar eles. Qual seria a pena severa, sabe? Começou com 20 anos por ter tatuagem. Isso é severa só por ter tatuagem. Só por ter tatuagem. Tá. Se a gente souber mais alguma coisa, é cumulativo. Vai, tá. Você tava fudido. É. Bola. Importante Bola não pode esclarecer- ir para El Salvador. Essa era uma dúvida que eu tinha. Importante esclarecer, eu estava curioso de uma coisa em Salvador. Por exemplo, Chico Bola em Quantas El Salvador. Era Ele minha vai ter que curiosidade. se despir Pra pra ver se não tem a na plaqueta. alfândega. Cara, Pra ver se não tem a por plaqueta. que esse sistema é tão perigoso, esse do Bukele, e ao mesmo tempo tão interessante? Porque tem um monte de coisa que tu pensa assim, ó, pô, se esse cara quiser me quebrar no meio aqui, é rápido. Ao mesmo tempo, até então, parece um uso ok. Tem minha primeira dúvida é como é que... Tem tatuado na rua? Então. Ou ficou um clima meio não quero me tatuar? Ou... E se o cara Que meio eu deu- acho bom. E se o cara deu meio um migué e, sei lá, apagou a tatuagem. plaquetinha com laser, deu um migué, ou fez outra por cima, ele não tem mais a Cara, identificação. El Salvador tem um monte de gente tatuada. Tem estúdio de tatuagem, foi coisas que eu fui atrás lá pra ver, né? Falei com os caras de estúdio de tatuagem pra ver também. Fez alguma? Não fiz. Fez a achei que plaqueta. achei que não era o melhor momento. Tinha cara de estúdio de tatuagem, tem cara cantando rap, tem jornal crítico ao governo, então é importante saber Aham. que isso tá acontecendo. Normal. Tá? A gente foi lá numa batalha de rap que tava acontecendo no centro. Porque eu Não, tentei tem, entrar tem nesse- jornal crítico, mas tem jornal grande, assim, de porte. Porque aqui ninguém grande de porte pode se dar ao luxo, né? A gente sabe disso. Eu não sei se os jornais, assim, pela pesquisa, tem um caso específico chamado El Faro, que é bastante polêmico lá. Que é um jornal que Meio foi- que independente, mas ele persegue lá. que o cara... Não, ele então... ele dá uma chandorizada lá no bagulho. Tu tem que acreditar, tu tem que escolher que lado tu acredita, porque não tem mais como eu ir adiante na pesquisa em relação a isso. Sim. Ele tá dizendo que os caras estavam lavando dinheiro do crime, os caras estão exilados dizendo que isso é mentira, que era perseguição ideológica. O Bukele se defende dizendo que se é perseguição ideológica, por que que todos os outros veículos aqui podem falar a mesma coisa que eles falavam?
E aí, o que tu faz, né? Tu tá no teu limite ali, como repórter, digamos, né? Tá bom. Aí o Bukele fez tudo isso. A gente entrevistou os exilados. Entrevistamos os exilados. Que legal. Gente cara. na Espanha, gente na lateral ali. E vocês entrevistaram um opositor lá dentro? Sim, nas universidades tem um monte. Ah, puta, sério? Na universidade tem opositor. Tem um monte. Jura que a gente entrevistou os opositores lá. Eu não sabia que na universidade... É raro, né? Não, e é engraçado né? que é universidade. Exato. Que não é universidade, né? A gente entrevistou Em lugar nenhum, né? oposição intelectual, jornalista, gente exilada. Tem 3 parlamentares de oposição também. E a gente entrevistou os 3 de oposição. Quantos parlamentares tem o país? 67. E tem 3 de oposição. Mas ele ganhou nas urnas. Tá. Mas as urnas são o quê? Eletrônicas ou são papelzinho? Porque... Papel. Lá é papel? É papel, tem certeza? Era bom saber, né? Vamos ver. Pesquisa aí. É uma boa Eu pergunta. achava que era Adapta, não. adapta. Pra mim Como é era que é? papel. Eu não me preocupo muito com esse assunto, então não verifiquei. Mas ele ganhou nas urnas. Oi? Ele ganhou nas urnas. Ganhou. Então. Porque aí ele monta esse plano e ele tenta botar em prática. Quando ele tenta botar em prática esse negócio, É. precisa de dinheiro pra modernizar a polícia, precisa de um monte de coisa, né? Tá. Aham. E aí Pra começa poder um prender clima... os chefões. Que aí você vai dizer assim, ó, ou tu gosta do sistema, ou tu gosta do resultado. Aqui ele teve que escolher um dos dois. E lembrar que o cara que tá escolhendo o resultado pode ser ruim, né? É. Pra caralho. Democracia sistemática, o preço que a gente paga, é uma coisa meio cética. A gente paga um preço que, assim, ó, se eu eleger um cara muito bom, ele não vai poder fazer tudo o que ele quer fazer. E aí a gente não vai ter o prêmio de eleger um cara muito bom. Mas, se a gente eleger um cara muito ruim, ele também não consegue fazer tudo. Verdade. E a gente não paga o preço de eleger um cara muito ruim. Então a democracia, esse jogo, é um sistema sofisticado de um certo ceticismo político que diz, olha... Que já começa com demo, né? Não, mas é verdade. A gente fala, olha, pode ser muito bom, pode ser muito ruim, eu prefiro ficar no meio. Não tem nada a ver isso. Eu prefiro mais estabilidade. Você tá misturando o demo do latim com o demo do grego. E aí São demos distintos. Mas E nessa época que ele monta esse plano, a Assembleia não quis aprovar. E nem o orçamento, nem o plano. Não aprovaram. Não aprovaram, porque ele não tinha maioria, ele tinha recém-ganhado a Sim, presidência. lógico. E aí Ele o cara falou, publicitário, aí estoura a pandemia. E isso é maravilhoso pra entender como essa coisa de direita e esquerda é muito mais tribal do que parece. É maravilhoso. Não aprovaram, Porque veio a lá- pandemia. Então ele já começou uma certa indisposição com a Câmara, porque, por que não estão aprovando o negócio pra combater o crime aqui? Tá bem. Veio a pandemia. O Bukele, que sofria alta oposição da esquerda no parlamento, ele resolve ser um líder. Ele já tem esse espírito meio sangue palestino, vontade de fazer estado de exceção. Então, o que será que ele faz na pandemia? Ele fala, vamos fechar tudo. Lockdown. Zero. Lockdown severo. E o que a esquerda faz? Fica contra. Falando que a economia importa, que ele está sendo insensível, que ele vai matar as pessoas de fome. Isso para mim foi uma aula de política. Claro. Porque eu pensei, entendi, é só um grupo reagindo ao outro, não é necessariamente A lógica. a lógica. Pô, tem uma que se diz, a boa fé. Para mim foi uma aula muito importante. Você isso, cara. entendeu por que eu acho que o Bolsonaro não assinou a vacina da China, muito menos a outra? Porque se ele assinasse, ia ser do contra. Sempre ia ser do contra. Se ele fala que não deveria usar cloroquina seria. É de acordo com o que o cara decide. E ele não assinou o papel lá daquela vacina, daquele laboratório gigante lá, que eu esqueci o nome. Não foi a Pfizer? Acho A que foi. Pfizer, porque não dava garantia. Imagina se ele assina. Matou todo mundo porque assinou a vacina. Justamente, exato. É isso um aí. pouco da dinâmica da militância política. É a política em si. Eu descobri isso lá em El Salvador e foi muito interessante para mim descobrir que o Bukele foi muito favorável ao lockdown desde o começo, um lockdown muito severo, e a esquerda pegou e adotou a pauta da economia para combater ele. Isso para mim foi uma aula de comportamento humano nos grupos de militância política, assim. Uhum. E aí... Ele começa a ter problema com a Suprema Corte lá. Vixe. Problemas de El Salvador. Começa a ter problema com a Suprema Corte, chama os ministros dele, fala, cara, o que tá acontecendo aqui? Porque eu vou lá, os caras falam que tá tudo bem, lembrando que o Bukele é um cara um pouquinho mais educado e diplomático do que outros que a gente já viu ter problemas com a Suprema Corte em países afora, né? Uhum. Então ele vai lá, faz a reunião e tal, parece tudo O que certo. tá acontecendo? Mas aí ele sai, as coisas trava, não anda, não sei o quê. O que tá acontecendo? E aí os caras passam informação pra ele. Diz assim, cara, esses caras aí não são nossos amigos, e esses caras têm dinheiro, tem boi na linha, amiguinho. Eles não são coleguinha. Tem boi na linha. Segundo isso,
Ah, desculpa, eu esqueci de falar, porque o último princípio ali do plano jurídico era violar a comunicação. Tá. Isso é muito importante para toda essa história que eu tô falando aqui. E foi aprovado. Não, ainda não.